falar brevemente sobre a transação Stout Trace, né? Ela funciona da mesma forma que a transação ST01. No entanto, ela avalia apenas verificações de autorização. Eu estou nessa transação aqui agora e observe aqui alguns pontos que são relevantes para que você tome atenção para a execução dessa transação. Então nós temos aqui a execução dessa transação quando o trace já é concluído. Aqui quando nós ativamos o trace no momento que o usuário está executando o processo ou a transação, e aqui quando você desativa o trace. Basicamente são essas três funcionalidades que você vai utilizar aqui. As informações básicas aqui no caso do próprio trace, que ele está agora desconectado, o usuário que fez a última alteração com a data, o horário e o servidor que ele está utilizando aqui. Compreenda o seguinte, que sempre quando um usuário ele executa essa transação, o trace ele tem que ser ativado no mesmo servidor, no mesmo application que está em execução. Isso é muito importante, então você pode até verificar isso antes. Nesse caso aqui, nesse ambiente aqui, nós temos só um application, mas imagine que você tivesse mais que um application no servidor. Então você pode localizar através da transação AL08, e nessa transação aqui você identifica o usuário, no caso é esse usuário aqui, e ele está neste servidor. Então nós teríamos que acessar a transação SM51 e fazer um switch para esse servidor. No caso eu só tenho esse servidor, mas imagine que você tivesse outros application server aqui, e aí você acessaria aquele application que o usuário está. Então você vai clicar, né? E nesse momento você já está nesse application server, e aí você vai acessar sim a transação que para você executar aí o trace, que é a Stout Trace. Então, nesse caso aqui, você já pode ativar o trace, e lembre-se sempre que você precisa ativar antes que o usuário execute o procedimento. Então, até conectei com outro usuário aqui, um usuário que não tem permissão em algumas transações que eu vou utilizar como exemplo, só para que você entenda que o trace ele só vai funcionar quando ele estiver ativado e o usuário estiver executando. Então nesse momento eu vou ativar o trace aqui, e aí nesse momento o trace, né, ele está em execução, né, está aqui, ó, switched on, e eu vou acessar agora uma outra tela que eu estou com outro usuário, e esse usuário ele não tem as transações. E eu vou acessar alguma aqui só para a gente evidenciar o trace. Então, vou acessar algumas transações aqui, transações de bases mesmo, transações básicas. E todas as transações que eu acessar aqui, ele vai coletar a falta de autorização, os seus respectivos objetos e valores, né? Então, vamos lá. Estou executando mais alguma aqui. Então esse usuário ele não tem nenhuma autorização, e a partir do momento que o usuário confirmar que ele finalizou o processo ou a execução da transação, nesse momento você vai desativar o trace, né? Então você vai clicar aqui Deactivate Trace. Nesse momento o trace ele já parou, né? E aí você vai definir o usuário aqui que você executou. Então observe bem que para esse usuário ele executou várias transações aqui, né? E observe que várias delas não têm a autorização, que foram algumas daquelas que nós executamos. Essas outras transações que estão aqui, possivelmente como esse usuário ele está executando algumas tarefas de RFC, então ele tem autorização. Mas nós vamos analisar, por exemplo, essas daqui, né? Então, daquelas transações que nós acessamos, aqui ele vai aparecer para você, né, o objeto que ele está com falta de autorização, o campo, né, e os valores. Então, no caso aqui, esses valores aqui são todos de transações, a SM50, SU01, SM66, foram as transações que nós digitamos. Então, com isso, você consegue evidenciar, você consegue levantar, né, em tempo real aí, as faltas de autorizações para o seu usuário. Existem algumas outras funcionalidades que você pode aqui restringir, definir a própria execução mesmo do relatório através de horários e datas.
E eu vou deixar também aqui embaixo um link da SAP para que você também compreenda os detalhes que são relevantes. Mas a princípio a gente trouxe aqui um overview de uma transação que é extremamente útil e funcional, aí, principalmente numa análise sobre a questão das autorizações de uma forma rápida, prática, para que a gente execute aí no nosso dia a dia o nosso trabalho de uma forma mais simples, objetiva e direta, aí, de acordo com a demanda. Então vou deixar esse link aqui embaixo, faça essa revisão também, é um link da própria SAP para que você tenha as referências e execute com as melhores práticas da SAP.